Olá, pessoal! Vamos então à nossa aula 6, referente aos sistemas de coordenadas e referências. Então, durante essa aula, nós vamos estar aprendendo aí quais são os nossos sistemas de coordenadas, onde a gente tem a localização do nosso levantamento topográfico. Vamos estar vendo as orientações e esse posicionamento quando a gente faz o nosso levantamento. E esses sistemas de coordenadas, eles fazem parte do nosso levantamento topográfico e funcionam como pontos de apoio, pontos de referência para a localização do nosso projeto, nosso terreno, a área onde a gente está fazendo o levantamento. Além disso, vamos ver aí a diferença e a especificação dos tipos de coordenadas. Então, a gente tem as coordenadas astronômicas, as coordenadas geodésicas, coordenadas UTM, coordenadas, então, que fazem parte aí da nossa topografia. Com relação ainda à nossa localização, então, a referência do nosso projeto, do nosso levantamento topográfico, nós vamos estar vendo o datum geodésico, então, que é um sistema de referência que localiza os nossos pontos na geodésia. Então, todos esses pontos, né, esses sistemas aí de referência, eles fazem parte do nosso levantamento e a partir deles que a gente consegue locar ali nossos pontos e consegue encontrar depois, né, esse nosso levantamento topográfico no plano terrestre. Então, essa aula aí a gente vai ter essa parte teórica, vamos estar apresentando algumas figuras, os exemplos, para que vocês possam visualizar melhor e entender toda essa sistemática aí, né, desses sistemas de referências na topografia. Então, começando aí pelos nossos sistemas de coordenadas, né? Então, a gente tem as principais coordenadas, que são as astronômicas ou então as geográficas, que são aquelas onde a gente vai ter o nosso sistema em referência sobre o plano do que? Da geóide. As coordenadas geodésicas ou então elipsoidais, elas vão estar localizadas sobre a nossa elipsoide. As planas, então nós vamos ter as coordenadas planas que tem como projeção específica a UTM, né, que a gente vai estar vendo aí adiante também, né, que é o sistema universal aí da transversa de Mercator e também aí que faz parte das coordenadas topográficas. Então, para o nosso sistema aí de coordenadas, eles são importantes para orientar e posicionar o nosso levantamento, pessoal. Então, a palavrinha-chave aí é o quê? Posicionar e orientar o nosso levantamento. Então, a gente tem ali locado nesses sistemas o eixo terrestre. No eixo terrestre, nós vamos ter o quê? O eixo da Terra ao redor do seu movimento. Então, todo o nosso sistema de referência, ele vai ter o quê? Sempre um ponto que ele vai estar se referenciando, tendo como origem, como um norte, tá? Para o nosso levantamento. O plano meridiano, então, é um eixo que intercepta o quê? A superfície da Terra. O plano paralelo, onde a gente vai ter linhas de intersecção que fazem entre o plano paralelo e a superfície da Terra. Além disso, a gente vai ter a vertical de um ponto, que é quando nós vamos ter uma trajetória percorrida no espaço, então, formando ali a vertical do plano terrestre. Então, nós temos essas subdivisões, né, das referências e nós temos também as coordenadas astronômicas, onde é a referência com a geóide e a localização pelas nossas coordenadas de latitude e longitude. Relembrando um pouquinho o que é a latitude e o que é a longitude. Então, na figura que nós temos aí a representação da latitude no globo terrestre, nós conseguimos visualizar o quê? Que a latitude, ela varia de 0 até 90 graus, com planos que vão indo para o norte e planos paralelas, né, que vão para o sul. Quando a gente tem para o norte, então variando o ângulo de 0 a 90, ele é positivo. Para baixo, nós vamos ter ângulo negativo.
E esses planos, eles têm como origem, então, qual é a referência? É a nossa linha do Equador, então, que corta a nossa Terra. A longitude, conforme a gente vê a representação da longitude no globo terrestre, na figura, nós vamos ter ângulos variando de 0 a 180 graus. E esses paralelos, eles saem de leste ou oeste, tendo como origem o quê? O meridiano astronômico de Greenwich. Então, o nosso meridiano, ele corta o globo terrestre nessa vertical, nessa paralela, e ele é o nosso marco zero, onde a gente vai iniciar essa contagem aí dos ângulos de 0 a 180 graus. Com relação às nossas coordenadas geodésicas ou elipsoidais, elas vão ter como referência o quê? A elipsoide da Terra. Então, considerando aquele achatamento da nossa Terra, onde ela não é uma perfeita, né, não é perfeitamente circular, então tem um achatamento dos polos, e aí com isso a gente surge as coordenadas em função da latitude geodésica, a longitude geodésica e a altitude elipsoidal, que vai fazer aí esses planos de referência. Nos sistemas das coordenadas geodésicas, nós vamos ter o que? A triangulação e o uso do GPS, que vai obter, então, essas coordenadas a partir dessa referência. Também temos do paralelo, de leste a oeste, como latitude, e meridiano norte e sul, como a longitude constante. As coordenadas UTM, então, como a gente comentou aí no início da aula, são aquelas que representam a curva da Terra como se fosse um plano através da projeção. Então, nós sabemos que a Terra ela não é plana, mas nós passamos, né, essa referência como se fosse um plano, e aí a gente subdivide também em zonas, né, em diversas linhas paralelas e na vertical e na horizontal, que vão subdividi-lo, o globo terrestre, né, as localizações, para que depois a gente possa localizar os nossos pontos. Então, a geóide, a elipsoide, ela não pode ser desenvolvida numa carta, né, como plano de projeção, e por isso que a gente projeta como se fosse plano a Terra. A UTM, ela é uma projeção, então, cilíndrica, onde ela forma essas retas, mas que quando a gente transpassa o desenho, a área aí da Terra, os continentes, né, as áreas ficam, os continentes ficam preservados, mas as áreas ficam deformadas. Então a gente tem o quê? Uma distorção nas dimensões do continente, o que é normal porque a gente não está na elipsoide, né, circular, a gente está passando aí para o plano. Então na figura a gente vê aí as zonas UTM, onde são divididas aí em diversas numerações, né, de norte a sul, de leste a oeste, e que essas divisões formam os fusos. Esses fusos, então, são divididos em 6 graus. Então, cada reta que a gente vê aí no gráfico, ela está espaçada a cada 6 graus. Isso traz para a gente as coordenadas, as projeções cilíndricas, em UTM através dos nossos fusos. Então, quando a gente for localizar um ponto através das coordenadas UTM, nós vamos dizer que ela está no fuso 6 graus norte, 24 graus leste. Então, a gente tem essa localização dos pontos. No Brasil, então, olhando aí a figura dos fusos UTM no Brasil, nós temos as subdivisões, né, dentro do Brasil, onde a gente tem os fusos de 18 até o fuso 25. Então, a gente tem o continente, né, o nosso país do Brasil, que está dentro desses fusos, variando o quê? Cada fuso 6 graus. Depois das coordenadas UTM, nós temos as coordenadas geográficas ou então topográficas de grande importância também nos nossos levantamentos topográficos, né? Porque com elas a gente localiza o nosso desenho, a representação, através do plano retangular X e Y, e através do plano Z a gente vai ter a altitude, que são as nossas cotas.
Essas medidas a gente consegue transpassar para o papel através das nossas medições em campo, que são as medidas angulares e as medidas também de distâncias. Bom, chegamos aí nas coordenadas topográficas, geográficas, onde a gente vai estar localizando o nosso projeto, nosso desenho, sem estar localizando no globo terrestre. A gente tem o quê? Coordenadas 0, como ponto de referência entre os eixos, vamos ter os pontos nas coordenadas x, y e z, e a gente adota também esse sistema aí de coordenadas simples quando você não está localizando exatamente o ponto terrestre, mas sim ali no meu papel, né, digamos aí o nosso levantamento. Com o datum geodésico, que é um outro sistema aí de referência, nós vamos ter a referência a partir das posições geométricas no espaço ou então aí na nossa planta topográfica, adotando o datum horizontal ou então vertical. Esses datums, eles são embasados aí nos nossos sistemas geodésicos de referência, onde a gente tem o SGR, que ele é usado para localizar qualquer ponto, então, na superfície, né, do datum geodésico, e através das elipsoides de referência, nós vamos conseguir obter coordenadas de latitude e longitude. Esses pontos, então, aí calculados pelo nosso sistema geodésico de referência, eles são obtidos através de 70 mil estações implantadas pelo IBGE, onde o IBGE vai localizando, né, essas estações no globo e a partir delas se torna então aí o nosso sistema de referência geodésico. No Brasil, nós temos aí vários conjuntos de pontos geodésicos que geram o quê? As chamadas superfícies de referência. Então, a gente vai ter diversas formas, né, diversos tipos de superfícies que vão ser usadas como referência. E aí, a gente tem o sistema do Córrego Alegre, o sistema SAD 69, o sistema Sirgas 2000. São esses, né, os principais sistemas de referência no Brasil quando a gente faz o nosso levantamento topográfico. Vocês podem até perceber nos memoriais descritivos, né, nos levantamentos topográficos, a gente vai ter também em projeto, nas plantas, sempre qual é o sistema que está sendo utilizado como referência. Então, dentro do Brasil, a gente tem aí o SAD 69, o Sirgas 2000, conforme aí na imagem, a gente consegue ter essa localização das cilíndricas, onde tem o que? Uma pequena diferença, né, entre uma localização e outra de cada um desses sistemas no Brasil. No mundial, o que nós vamos ter no sistema mundial? O WEGS 84. Então, esse parâmetro já adota o globo total mundial aí, que descreve também a forma, traz referências e pontos, né, de localização em relação, então, à massa terrestre e à massa da Terra para as principais transformações dos dados geodésicos. E esse sistema também mundial embasa os nossos sistemas operacionais de GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global. E com isso, nós vamos ter vários sistemas de referências, diversos levantamentos topográficos, mas todos eles têm que se conversar. Então, quando a gente tem diversos levantamentos topográficos feitos por diversos profissionais que adotam diversas referências, nós temos que fazer os processos de conversão entre um e outro para o quê? Para que todo mundo esteja no mesmo sistema e a gente consiga se conversar aí entre os planos, né, os terrenos vizinhos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Vamos finalizando aí a aula com esses diversos tipos de coordenadas, as coordenadas UTM, que são então aí as mais utilizadas, os sistemas de datums geodésicos, onde a gente tem tanto o sistema no país, como numa região, como o sistema aí mundial, que é o WGS. Até mais e até a próxima aula.